Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de bateria aqui da Music Dot. E hoje eu vou falar de um assunto muito recorrente lá no fórum, que é como estudar na bateria eletrônica. Muita gente me pergunta se é tudo ok estudar na bateria eletrônica, porque muita gente mora em apartamento ou já teve algum problema com o vizinho e tal. E aí tem bateria eletrônica e fica me perguntando se conseguir estudar na bateria, se quando estudar na bateria eletrônica vai conseguir transferir todo o seu som com a mesma habilidade, com o mesmo timbre, com o mesmo rebote, enfim, com a mesma técnica, com a mesma facilidade que tem na bateria eletrônica para a bateria acústica. E eu tô aqui pra gente conseguir desenvolver algumas formas de conseguir fazer essa transfusão numa boa. Primeiro de tudo é que quando a gente toca numa bateria eletrônica, o rebote é diferente, né? A gente não tem também o mesmo timbre, você não ouve o timbre da bateria acústica e tal. E aí eu separei algumas técnicas que vão te ajudar a conseguir ter segurança de estudar na sua bateria eletrônica e quando for fazer um show, ou tocar na casa de um amigo, ou ter uma outra bateria, não sei, conseguir passar pra bateria acústica com tranquilidade, tá certo? A gente vai falar de 4 técnicas que se chamam Full Stroke, Downstroke, Upstroke e Tap. Antes da gente falar dessas técnicas, eu tenho que falar que a baqueta tem 2 posturas aqui na mão, tá certo? Então a gente tem a postura alta, que é a baqueta aí na vertical, e a gente tem a postura baixa, que é a sua baqueta na horizontal, tá certo? São 2 posições, posição alta, posição baixa. Eu vou apelidar uma outra posição aqui, que é a posição média, que é entre a alta e a baixa, uma posição média, tá certo? Então a gente tem a postura alta, postura baixa e eu tô apelidando uma outra aqui que é a posição média, a postura média para você conseguir entender o que eu vou falar mais pra frente. Bom, como que Full Down Tap e Up vão ajudar a gente nessa transfusão aí de bateria eletrônica para bateria acústica ou vice-versa, da bateria acústica para bateria eletrônica? Como você pode ver aí, a gente tem um exercício feito de 2 compassos, um compasso de semínima e um compasso de colcheias. A gente vai fazer esse exercício várias vezes em cada uma dessas técnicas para você conseguir ter segurança e a partir dessas técnicas conseguir resolver uma das coisas aí, pelo menos você vai conseguir resolver uma das coisas. Provavelmente, se você estudar bastante isso, você consegue resolver várias outras também, como timbre, etc. Mas o que a gente vai focar agora é conseguir resolver o lance de dinâmica, tá certo? Porque a gente tem, quando a gente vai tocar em bateria eletrônica, a gente toca bem forte, porque não é o mesmo som, a gente pode tocar no apartamento aí tranquilo. O problema é quando a gente vai passar esse som pra bateria acústica, e aí fica muito alto, a gente fica recebendo aí, os bateras ficam recebendo bronca da banda aí, porque tem que tocar mais baixo e tal, não sei o que, enfim. Como a gente vai ajustar isso num lance de dinâmica? Vamos lá, Full Down Tap e Up. Bom, o Full Stroke, que é o movimento inteiro ou o toque inteiro, ele funciona assim, ó. Full Stroke, toque inteiro, toque completo. A baqueta sai da posição alta, vai até a pele, toca e volta para a posição alta, tá certo? Então, posição alta, eu toco e volto para a posição alta. Esse é o Full Stroke. A baqueta tá na vertical, toco, ela vai para horizontal e volta para vertical, tá certo? Vamos ver como é que fica aí o movimento de Full Stroke com as 2 mãos? Um de cada vez? Vamos lá, ó. Full Stroke. Eu toco e volto a baqueta aqui para cima, tá certo? Próximo passo agora, Downstroke. Ou seja, um movimento que desce. Então, o que acontece? O Downstroke, a gente está na posição alta, que é a baqueta na vertical. A gente toca na pele da bateria e mantém aqui na posição baixa, que é aquela posição que a gente já falou, que é onde a baqueta mora pertinho aqui da pele, tá certo? Então, posição alta, esse é o downstroke, hein? Posição alta, a gente toca e aí mantém aqui a baqueta na posição baixa, esse é o downstroke. Vamos fazer o downstroke com as 2 mãos então, para você ver o efeito disso em questão de movimento. Vamos lá, downstroke. Repara que no Full Stroke a gente fez movimento, voltou, movimento, voltou. No Downstroke a gente deixa a baqueta lá embaixo até que a outra mão desça, aí a gente troca. Então você pode tanto trocar de uma vez o Downstroke, quando a mão tocar, ou você pode esperar a outra mão chegar lá embaixo. A mão chega lá embaixo, a hora que a outra mão chegar lá embaixo, você sobe aí o seu downstroke. Pode fazer das 2 formas, tá tranquilo. O que importa é que você estude bastante isso para resolver. Próximo passo aí é a gente conseguir fazer o upstroke. Por quê? Já que a gente já desceu a baqueta e ela morou lá embaixo, na posição baixa, agora o que a gente vai fazer é da posição baixa subir. Então a gente tá na posição baixa, toca e sobe. E esse é o upstroke, o movimento que a gente sobe. Então tá morando aqui pertinho da pele, na posição baixa, eu toco e vou até a posição alta. Mais uma vez, eu toco aqui embaixo, na posição baixa, e subo a baqueta para a posição alta. Esse é o upstroke. Vamos tocar o upstroke agora.
Mesma coisa que o downstroke, você pode esperar a baqueta descer ou fazer um movimento trocado, ó, upstroke. E aí, ó, vou tocar, desce, ou mantém sempre as duas embaixo, tá? Pode fazer das duas formas, desde que você estude e consiga resolver. Esse é o upstroke. Reparou a diferença do som entre o upstroke e os dois últimos que a gente viu, que é o full stroke e o downstroke? Por quê? Full stroke e downstroke, a baqueta está alta. Quando ela toca, ela vem com todo o peso de uma baqueta que estava na vertical, tá certo? Então, obviamente, vai ter um som mais forte, com mais punch. Isso é uma questão de física básica, tá certo? Agora a gente vai fazer o tap, que é a quarta e última técnica aí. O tap é posição baixa, toca e continua na posição baixa. Mais uma vez, o tap, posição baixa, eu toco na pele e continuo na posição baixa. Repara como o som do tap é igual ao som do upstroke. Vamos lá então, tap. Então a gente tem 4 técnicas e 2 tipos de som, tá certo? Um som com bastante intensidade e um som com pouca intensidade. Você tem que resolver full, down, tap e up não só para resolver o lance de intensidade, mas para você saber em qual momento você quer usar essa intensidade. Você pode muito bem tocar fraco e tocar forte em momentos muito próximos, né? Tocar forte com uma mão e fraco com a outra. Parece uma coisa extremamente absurda, mas se você fizer full stroke o tempo inteiro com a mão direita e tap o tempo inteiro com a mão esquerda, você vai ter uma mão tocando forte e a outra tocando fraca. O que você tem que resolver é full stroke, downstroke, upstroke e tap ter o mesmo som. Então, se os seus full strokes da mão direita e da mão esquerda tem que ter o mesmo som. Upstroke, as duas mãos tem que ter o mesmo som. Downstroke, as duas mãos tem que ter o mesmo som. E tap, as duas mãos tem que ter o mesmo som, para você conseguir resolver por agora o que a gente tá falando desse lance de estudo, o lance de dinâmica, tá certo? Como eu te disse, você tem um exercício aí, um compasso de semínima e um compasso de colcheia, tá certo? Onde a gente vai fazer aí mãos alternadas o tempo inteiro, mas uma vez cada técnica. Então eu vou fazer aí uma vez esse compasso de semínima e uma vez o compasso de colcheia, só em full stroke. Vamos lá. Valendo. Posição alta, então. 1, 2, 3, 4. Uma vez semínima, uma vez de colcheia, tudo em full stroke. Então a mão tá em cima, toda vez que toca, sobe, tá certo? Vamos fazer a mesma coisa? O mesmo exercício? Uma vez um compasso de semínima, um compasso aí de colcheia, agora em downstroke. Então posição alta, tocou, fica com a mão lá embaixo, tá certo? Até que essa mão vá tocar de novo, ela fique lá embaixo. Ou faz a troca como eu já falei. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Então a última mão que tocou, ela tá lá embaixo, porque ela tem que morar lá embaixo, e a mão que vai tocar já está pronta para tocar aqui, partindo da posição alta, tá certo? Agora a gente vai falar de upstroke, que é a baqueta subindo, tá certo? Mesma coisa, um compasso aí de semínima e um compasso de colcheia. Vamos lá, upstroke valendo. 1, 2, 3, 4. Então a gente acabou de fazer o upstroke no mesmo esquema, um compasso de semínima, um compasso de colcheia, controlando o nosso som, tá certo? A diferença da intensidade de full e down, e agora a intensidade de upstroke, que é a mesma intensidade do tap, que é o que a gente vai fazer agora, tá bom? Vamos lá então. O tap, uma vez de semínima, uma vez de colcheia, valendo. 1, 2, 3, 4. Bom, então você tem aí full stroke, downstroke, upstroke e tap. Entendeu aí quais são as intensidades? Tem um exercício básico para poder fazer isso. E é óbvio que você pode fazer agora no próximo passo é aumentar tudo isso para semicolcheia, por exemplo, se você quiser ir fusa. Então põe aí o seu metrônomo em 55, 50 ou 60 BPM, o quanto você conseguir fazer. Coloca aí semínima, colcheia, semicolcheia e fusa e vai fazendo uma técnica por vez. Estude todas as técnicas no mesmo dia, mas dando um respiro entre uma e outra para o corpo poder entender toda a questão motora. Você quer entender o quanto tem de diferença nesse lance de intensidade? Eu vou fazer aqui o meu full stroke. Vamos supor que eu tô numa bateria eletrônica. Vou fazer o meu full stroke aqui, ó, tocando bem forte um groove básico, tá? Onde o chimbal está em todas as colcheias, o bumbo no 1 e no 3, caixa no 2 e no 4. Vamos lá, ó. Groove básico, tudo em full stroke. 1, 2, 3, 4.
Movimento grande, full stroke, sempre levantando a baqueta lá em cima, viu como é que ficou a intensidade? Agora eu vou fazer o mesmo groove, só que, lembra aquilo que eu chamei de posição média? A gente falou de posição alta, posição baixa, e eu nomeei uma posição de média. Se eu pensar no meu full stroke, que é o movimento inteiro, só que numa posição média, repare como a intensidade já fica menor. 1, 2, 3, 4. E se agora eu fizer o mesmo groove, só que tocando em tap? Vamos ver? 1, 2, 3, 4. Agora, trazendo para a vida real, como que a gente vai fazer isso? A gente acabou de fazer tudo em full stroke, na posição baixa. A gente fez ali um full stroke numa posição média, né? E eu fiz também em tap. A gente teve 3 intensidades diferentes. O que eu quero dizer com isso? Se você tem a hábito de tocar forte na sua bateria eletrônica e ainda não pensou em full down tap up, a partir da hora que você estudar essas técnicas e tiver com elas em dia, quando você for passar para sua bateria acústica, você vai conseguir entender que, puxa, eu tô levantando muito a baqueta. Sabe o que eu vou fazer para tocar mais baixo? Eu vou descer um pouco mais a altura aqui da minha baqueta para conseguir um som com menos punch. Eu não tô falando ainda de movimento de antebraço, braço e ombro, que é outra coisa, a gente consegue muito mais força. E eu tô fazendo tudo tocando na ponta da baqueta. Lembrando que o que você faz no pescoço da baqueta tem uma intensidade muito maior, tá certo? Então, fora perceber isso também, se você tá tocando na ponta ou no pescoço, se você não tá fazendo um movimento gigantesco, que ainda não vou falar disso, mas pode reparar nesse movimento, o que você tem que reparar agora é no seu full stroke, downstroke, upstroke e tap. Estudar bastante isso daí para conseguir ficar com isso em dia e conseguir com tranquilidade passar as coisas da sua bateria eletrônica para sua bateria acústica, tá certo? Questão de ritmo, questão de groove, nada disso altera. Tudo que você tem que fazer é se preparar tecnicamente, ter a sua técnica totalmente apurada para conseguir tranquilamente transferir a sua intensidade, que é o que a gente falou hoje aqui, a sua intensidade para outras baterias, tá certo? E aí, sem dúvida nenhuma, eu vou falar mais para frente de como usar essas 4 técnicas a nosso favor em questão de timbre. Vai partir do mesmo ponto, mas agora a gente vai parar de falar de intensidade para poder falar de timbre, tá certo? Full down tap e up são as técnicas que você tem aí. Estude bastante isso e a gente se encontra numa próxima aula.